A graça e a paz do Senhor, queridos. Esse amém para o primeiro domingo do ano foi um amém fraco. A graça e a paz do Senhor, queridos. Agora sim, irmãos. Depois de passar Natal, Réveillon, né? Comemorando com a família, felizes da vida, porque a gente tem a certeza de que a gente está aqui pela graça de Deus. Sabendo também que Ele renovou sobre nós essas bênçãos, inclusive para a gente encarar 2026. Um ano que, em nome de Jesus, com a graça do bom Deus, será um ano maravilhoso. Então a gente temos que começar felizes. E como nós temos feito, já em alguns domingos, a gente tem meditado sobre os sinais dos tempos, o fim dos tempos. E esse é um tema importante, inclusive porque, como a gente já conversou em outros momentos durante o ano passado, a gente não vê tanto estudos e exposições bíblicas falando sobre o final dos tempos. A gente precisa ter também essas reflexões para a gente entender qual é o nosso momento na história. A gente já sabe, inclusive, que nós estamos, a partir daquele entendimento do sermão escatológico de Cristo, em Marcos 13, de que nós estamos vivendo o princípio das dores. Hoje a gente vai meditar em um outro texto, em um livro também com trechos apocalípticos, e eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 7, profeta Daniel. Capítulo 7, será no capítulo todo, verso 1 a 28. É um texto um pouco longo, mas você vai poder sair daqui. Obrigado, meu querido, que Deus o abençoe e o guarde. Você vai sair daqui podendo dizer que você meditou hoje em um capítulo da Bíblia. Daniel 7. Vamos lá, Daniel 7, versos de 1 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão, à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés, como um homem, e recebeu coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um de seus lados, e na boca, entre os seus dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma grande quantidade de carne, quanta puder. Depois disso, vi um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados. E o ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, como as rodas do trono, e as rodas do trono estavam em chamas.
De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me essa interpretação. A interpretação do sonho. Os 4 animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal. Diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e as garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos, do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído, para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Amém, queridos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por este momento, pela oportunidade que temos para ouvir, aprender mais a Tua palavra e conseguirmos, ó Deus, ter informações sobre os últimos dias, sobre a nossa realidade nessa nossa caminhada cristã, sabendo que nós temos uma missão que é a maior missão da nossa vida, que é glorificar e bendizer o Teu nome, e a gente glorifica e bendiz o nome do Senhor, cumprindo a Tua vontade. E a Tua vontade é que nós, enquanto caminhamos nessa face da terra, que nós preguemos o Teu Evangelho a toda criatura. Então que o Senhor nos ajude e nos ensine este texto para que nós saiamos daqui com o coração fortalecido, instruído pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Daniel estava no cativeiro, um momento bastante difícil para o povo de Israel. Estando naquela condição, era de se esperar que na mente dele houvesse uma expectativa muito grande por dias melhores, por momentos melhores.
Todo mundo que vive uma realidade diferente e complicada, difícil na vida, quer que essa dificuldade, que essa realidade acabe logo. Não é diferente para eles. Mesmo Daniel sendo alguém que havia sido colocado por Deus em um posto de autoridade naquele reino, era alguém que estava ali como um cativo. Daniel, escrevendo para o seu povo, para o povo de Deus, escreve nos seus primeiros capítulos falando sobre o fato de que, apesar de eles estarem ali sob cativeiro, sob o domínio de outro povo, de outra nação, de um outro poder, Deus continuava no governo de todas as coisas. A soberania de Deus não havia sofrido, não havia sido arredada, passada nem um milímetro. E ele mostra isso com o fato de que ele mesmo, jogado na cova dos leões, não foi devorado. De que os seus amigos lançados na fornalha de fogo ardente não foram queimados. Deus continuava no controle de todas as coisas e assim permaneceria. Nesse momento, Deus dá para Daniel uma visão que, como Daniel mesmo diz, o fez empalidecer. Porque era uma visão terrível de eventos que deveriam acontecer a partir daquele momento. Pelo menos já tinha um evento ali ocorrendo, já estava acontecendo uma parte, e as outras seriam desencadeadas depois. E não demonstrava ser algo que traria sossego nem tranquilidade, mas que traria mais problemas. E como eu falei há pouco, nós, quando estamos vivendo um momento difícil da vida, o que nós queremos que aconteça logo? Que ele acabe, que passe logo. Jesus mesmo comparou a grande tribulação lá no seu sermão escatológico em Marcos 13, Lucas 21, falando sobre aquele momento da grande tribulação como dores de parto. Uma mulher que está em trabalho de parto e parto normal, quer que o parto aconteça? As mulheres que estão aqui tiveram parto normal. Até quem não teve parto normal quer que aconteça o parto logo, né? Mas e quem passou pelo processo todo para ter um parto normal? Só que aqui, Deus traz para Daniel a certeza de que aquele momento em que eles estavam vivendo não era ainda o pior momento. Mas assim como já tinha ficado claro antes, Deus estava deixando evidente ali, bem claro, trazendo à tona que Ele continua governando sobre todas as coisas. O foco nesse momento deixa de ser apenas a experiência pessoal de Daniel e passa para o plano soberano de Deus para a história mundial. Algo que, de fato, a gente precisa compreender, porque tudo o que acontece ao nosso redor, tudo o que acontece na história, passa pelas mãos de Deus, o governo de Deus. Esse capítulo ainda revela o conflito entre os reinos terreno e o reino eterno de Deus, quando apresenta, inclusive, aqueles animais que o próprio texto nos explica que eram os reinos, simbolizando reinos neste mundo, e que se colocam contra Deus. E nesta noite, queridos, eu quero meditar com vocês sobre os argumentos histórico e bíblico sobre a soberania e o reino eterno de Deus. Argumentos poderosos, porque historicamente a própria visão mostra que reinos se levantariam, mas esses reinos sucumbiriam diante do Senhor. O argumento bíblico de que Deus mesmo deixa claro por essa palavra inspirada que nada do que acontece na face da terra acontece sem o seu comando, sem a sua tutela, sem o seu governo. E nós vamos aqui, queridos, ver que embora os impérios humanos se levantem ao longo da história com poder e arrogância, Deus permanece soberano. Ele continua governando.
ele julga as nações e entrega o seu reino eterno ao seu Filho amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aos seus santos. Essa é a visão que esse texto nos traz. E aqui nós vamos pensar em cada parte dele para que a gente consiga aprender o que Deus quer para nós nesta noite. Nos versos de 1 a 8, queridos, nós vemos que surgem aqui 4 animais, que simbolizam 4 reinos. 4 reinos que estavam ali como uma demonstração, uma representação de poderes humanos que surgiriam, ou mesmo que no caso, para aquele momento, no caso do povo de Israel, um deles já tinha surgido, que era a Babilônia. E esses governos humanos estavam ali, como a gente olha para o próprio texto, esses animais surgem a partir do quê? Olha para o texto e me diga, de onde eles surgem? Naquela imagem, naquela visão. Eles surgem de onde? De onde? Do mar, não é? Surgem do mar. Você vai ver que tanto aqui na literatura, em Daniel, como também lá em Apocalipse, quando a gente vê o mar sendo apresentado, ele simboliza pessoas, nações, simboliza essa massa de pessoas em convulsão, essa massa em movimento. Então, quando a gente olha para esse texto e a gente vê esses animais surgindo, são reinos que surgem a partir das nações da terra. Nações que vivem um conflito permanente. Lá no sermão escatológico de Cristo, Marcos 13, Jesus diz o quê? Quando ouvirem guerras sobre guerras e rumores de guerras, sabeis que ainda não é o fim. Então, quando a gente vê guerras e rumores de guerras, a gente ouve sempre, inclusive ontem, né? Quem aí não se assustou de saber que os Estados Unidos, pelo menos uma força, a Força Delta lá, tinha entrado na Venezuela e levado Maduro e a esposa, e saído incólumes. Invade um país, em tese soberano, e consegue levar a figura mais importante desse país. Esses movimentos de guerras e rumores de guerras são constantes. E quando a gente olha para o texto, a gente vê que essas nações em convulsão, em movimento, elas estão a todo instante projetando mais poder para si mesmos ou procurando se manter no destaque. E esses animais aqui representam nações poderosas. O mar agitado representa essas nações em convulsão. A história humana é marcada por toda essa instabilidade. Os versos de 3 a 7 mostram esses animais. O primeiro animal tem força e majestade. Ele é simbolizado pelo quê? Mantenha sua Bíblia aberta. Ele é simbolizado por um leão. E aquele leão recebe um coração de... Do que ele recebe? De um homem, não é? Olhando para o que o texto nos ensina, rapidamente, porque tem grupo detalhe, mas eu quero que você entenda a visão geral. Aquele primeiro animal simboliza, e aqui eu vou te dizer uma coisa, esse texto é um texto extremamente complicado, complexo. Você, avaliando esse texto, você vai ver inúmeras interpretações, ainda mais quando entra nessa questão de simbologia. Diversos autores interpretando das mais diversas formas. Aqui estou compartilhando com vocês, é aquela que é a mais aceita no meio reformado. Então, vamos pensar nesse primeiro animal simbolizando a Babilônia. E simbolizando a Babilônia, inclusive o leão era um símbolo dela, a gente vai se lembrar de Nabucodonosor tendo aquele comportamento
contra Deus altivo, como se ele fosse o mais importante e o mais poderoso da terra, e Deus faz com que ele ficasse passando como um animal. Aquela nação sucumbiu. Os medos e os persas assumiram o controle depois. Inclusive Daniel viu tanto o governo da Babilônia quanto dos medo-persas. O segundo animal apresentado é um urso. E o texto diz que esse urso tinha 3 o que na boca? 3 costelas. Os medos e os persas, historicamente, precisaram de 3 batalhas para conseguirem vencer completamente o Império Babilônico. Naquele momento em que Daniel tem a visão, ele não conseguia ver esse quadro total, geral, mas ele já estava vivendo aquele evento do surgimento do primeiro animal e estava prestes a passar pelo surgimento do segundo. Surge um terceiro animal. E ele é parecido com um quê? Leopardo, né? E ele tem asas. Quando a gente olha para essa imagem, fala assim, não dá muito para conectar com nada. Só que se você for olhar historicamente, você vai ver que Alexandre o Grande, ele era conhecido por seus deslocamentos militares muito rápidos. Ele era conhecido como um estrategista nato. É tanto que, historicamente, diversas nações, inclusive na Segunda Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial, a gente vê uma dessas nações fazendo aquilo que foi conhecido como a Blitz, né? Ou aquele movimento rápido para conseguir avançar em terrenos diversos. Rápido e assertivo. Alexandre o Grande era assim. E ele conseguiu avançar e avançar bastante, mas só que chega um quarto animal que Daniel olha como algo que é diferente de todos os outros, é mais aterrorizante, é mais poderoso, e aquele animal acaba destroçando tudo que está na frente dele. Essa interpretação mais aceita pela Igreja Reformada aponta esse animal como aquilo que acontece depois do governo de Alexandre, porque quando Alexandre morre, não deixou herdeiro, o seu império foi dividido em pelo menos 5 generais, 2 deles ficaram muito próximos daquela região, com os Ptolomeus e os Seleucidas, e os Seleucidas ficaram naquela região, inclusive da Síria. E desses surge um chamado, que todos eles tinham esse título de Ptolomeu I, um quarto, mas na época do período interbíblico, daqueles 400 anos, em que Deus estava se mantinha em silêncio, ele surgiu como um desses governantes na região da Judéia, e foi aquele que lá no sermão escatológico de Jesus, eu fiz aqui a pontuação dizendo que a abominação desoladora que surgiria, uma delas foi cumprida ali, com Antíoco Epifânio. Quando ele proibiu que o povo de Israel tivesse os seus cultos, proibiu os sacrifícios e, inclusive, impôs um sacrifício no tempo que um sacerdote grego foi sacrificar uma porca no altar que eram oferecidos os sacrifícios a Deus, e a partir dali irrompeu a Guerra dos Macabeus. Então, a gente vê historicamente, queridos, tudo isso como algo que Daniel aqui estava olhando, vendo, e que aconteceu na história. E por que eu estou frisando isso e contextualizando com os impérios, com os governos que passaram na história? Porque, de um lado, a gente vê que esses animais simbolizam esses reinos, mas a gente sabe que, a partir de uma interpretação de uma profecia, a gente tem um cumprimento imediato e tem também o cumprimento de diversos pontos da história com algumas facetas desse símbolo. Já que esses animais são um símbolo de impérios e reinos,
Naturalmente, a gente vê impérios e reinos até o último dia da história humana, não é verdade? Então, animais os mais diversos, ou animais trazidos à tona na aparência desses que se passaram, pode acontecer até o final dos tempos. Mas fato é que eles simbolizam esse governo humano, um governo humano que muitas vezes se opõe a Deus, mas que não consegue se manter. O poder humano, mesmo quando impressionante, é instável e moralmente corrompido. Ele não se mantém, ele não tem condição de ficar a eternidade. E a gente vê nos versos 9 a 12 a revelação daquilo que o próprio Daniel já tinha falado lá nos 6 primeiros capítulos, quando ele fala que, apesar deles, nação de Israel, de estarem no exílio, eles não tinham perdido aquele Senhor soberano e ele continuava governando sobre todas as coisas. E essa visão que ele tem sobre o ancião de dias é uma visão impressionante. Aqui nesses versos, o ancião de dias está posto como o próprio Deus, como aquele que tem todo o poder, que é eterno, que é puro, que é sábio e que está ali como governante. Os tronos colocados ao redor dele comunicam essa ideia de autoridade judicial. Ele está ali não apenas como alguém poderoso, mas ele é o juiz, o supremo juiz. Aquele que está ali não apenas para que os seres humanos se submetam, reconheçam sua autoridade, mas que também recebam a sentença que ele tem para dar. Versos 10 e 11 mostram o juízo divino. O texto diz que os livros serão abertos. Enquanto ele abre esses livros, Daniel mesmo diz que aquele quarto animal, que tinha um chifre que tinha surgido e que tinha olhos e boca e falava insolências, blasfêmias contra Deus, que enquanto os tronos são colocados, enquanto Deus pega os livros para abrir, naquele entendimento de que todas as obras serão postas à luz de todos os homens, o chifre ainda continua falando insolências. Mas só que aí Deus o julga. E ele é morto, o animal morto, o porco é lançado no fogo, simbolizando o juízo. Então, quando a gente olha para essa imagem, inclusive, e pensando nesse quarto animal e nesse chifre simbolizando, inclusive, o período dos Seleucidas e mais precisamente na figura de Antíoco Epifânio, a gente vê que de fato ele blasfemou contra Deus, ele proibiu o povo de cultuar a Deus, o povo de Israel, ele proibiu o povo de apresentar sacrifícios a Deus. E a história mostra que ele acabou morrendo abruptamente, sem nenhuma causa aparente. O texto diz que Deus julgou esse poder arrogante e foi finalizado o seu tempo aqui na terra. Nenhum poder humano, queridos, escapa do tribunal de Deus. Esses versos de 9 a 12 mostram isso. Então, se de um lado a gente olha para a história e vê nessa história reinos se levantando, poderes se formando politicamente, belicamente, com recursos muito grandes nas mãos, por vezes se opondo a Deus, mas nada disso foge do controle dele. Isso é importante que a gente guarde na mente. Ao longo da história vai se repetir por diversas vezes governos poderosos, autoritários em muitas vezes, em muitos momentos. E eu não sei se você tem visto um movimento que tem acontecido, tem sido divulgado pelas agências missionárias, mas há um movimento que muitos não conseguem nem explicar por quê, mas não podem negar, de muçulmanos que têm tido sonhos com Jesus ou visões com Jesus.
Quem aqui já viu isso? Falar sobre isso. Há o caso, inclusive, de um pastor que foi sequestrado por um grupo deles. Ele não entendia o que estava acontecendo, foi levado para uma casa, onde, quando tiraram o capuz dele, ele estava num local onde tinha pão e vinho, numa mesa, pronto para a ceia. E aí, aqueles que tinham levado ele disseram: a gente pede perdão por ter trazido você à força, mas é porque se a gente pedisse, você não viria. É porque a gente teve um sonho com Cristo. E Jesus nos falou sobre a salvação. E que a gente precisaria ter o nosso momento de ceia. Você poderia explicar para a gente esse momento? Por mais que a gente tenha diversas reservas, mas até os mais inteirados e os mais estudiosos no assunto têm dito. Pessoas, missionários muito sérios, têm dito que isso tem acontecido. Deus tem agido. Poder humano pode ser o que for. Como aqui tem um exemplo. Um poder muçulmano que pune com a morte quem aceita uma mensagem como essa. Mas Deus tem agido. Aqui Daniel está mostrando a mesma coisa. O texto também mostra esse ancião de dias governando, que é o próprio Deus. Versos 13 e 14. Mostra a vinda do Filho do Homem e o seu reino eterno. O texto mostra esse Filho do Homem chegando sobre as nuvens, e a gente tem que fazer com uma conexão clara, inclusive com o momento em que Jesus ascendeu aos céus e que ele também foi levado por entre as nuvens, e ele mesmo diz que ele voltará e veremos ele entre as nuvens, com poder e glória. E quando a gente olha para esse momento, a gente vê que, olha, Daniel estava ali anunciando, vendo uma mensagem, uma profecia, uma visão que se cumpriria muito tempo depois. Mas em torno de uns 350 a uns 400 anos após aquele momento. Fato é que o texto deixa claro que o domínio universal e eterno está nas mãos de Deus. E que Jesus, a partir do seu momento de morte e ressurreição, ele chega à destra de Deus Pai e é recebido para assumir o poder e a autoridade sobre todas as coisas. O texto mostra esse cumprimento escatológico, aponta para Cristo e o seu reinado. Queridos, se coloquem no lugar de Daniel, num cativeiro, de Daniel vivendo um momento difícil na história do povo de Israel, de Daniel tendo uma visão como essa, mas ao mesmo tempo sabendo que as coisas não melhorariam, mas piorariam. A gente vive uma realidade parecida, né? Vivendo o princípio das dores, ainda não é tão ruim como será na grande tribulação. Então a gente não está vivendo ainda o pior dos momentos. E ele saber que o pior chegaria, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus continuava governando sobre todas as coisas. Naquele momento, tendo também a visão de que o Filho do Homem, ou como a gente vê inclusive no Antigo Testamento várias vezes, e até a expressão que Daniel também usa, o Ebed Yavé, o Filho do Homem, aquele que tem todo o poder dado por Deus para governar, assumindo o seu lugar. Naquele momento ele não tinha conhecimento de como isso se daria no sentido mais estrito da palavra, e acontecer. A esperança do povo de Deus está no governo do Filho do Homem, não nos governos humanos. Quantas pessoas matam e morrem por conta de governos neste mundo, não é, querido? Quantas famílias se desfizeram nas últimas eleições? Quantas amizades se desfizeram nas últimas eleições porque as pessoas abraçam facilmente bandeiras políticas e governos ao invés de abraçar indistintamente e irrestritamente a Deus, que é Ele que é o Senhor de todas as coisas. Quando a gente se apega demais aos governos deste mundo,
a gente se esquece que eles são transitórios, que eles são passageiros. E aqui o texto deixa muito claro isso. É um contraste entre o governo humano passageiro, por mais poderoso que seja, e o governo eterno de Deus e o governo de Cristo. Versos 15 a 25 mostram essa interpretação do que o texto nos traz, e aqui a gente já teve a oportunidade de entender essa interpretação. Versos 26 a 28 mostram o juízo final e a vitória dos santos. Verso 26, apesar de animais poderosos estarem ali em tela, apesar de o animal que gerou em Daniel aquela perturbação maior, foi um animal que ele não conseguia nem comparar a nenhum outro, e era extremamente poderoso, nem mesmo esse animal, com todo o poder que tinha, nem esse reino, trazendo para a figura mais literal, nem esse reino, com todo o poder que tinha, conseguiu se colocar contra Deus de forma definitiva. Então, o juízo final e a vitória dos santos é uma certeza. O poder arrogante dos reinos deste mundo será reduzido a pó. Será reduzido a pó. Verso 27 mostra que esse reino de Deus, esse reino sobre tudo que Ele criou, sobre todas as coisas, será tomado desses reinos poderosos e entregue aos seus santos, entregue ao Cordeiro e aos seus santos. Verso 28 ainda mostra a reação de Daniel. Daniel está temeroso com tudo o que viu, perturbado no sentido de que, olhando, pensando naquelas visões, ele fica sem entender, mas ao mesmo tempo tomado por um sentimento de que as coisas piorarão, e a certeza também disso. O silêncio, mas também é demonstrada a fidelidade dele a Deus, apesar da visão que teve, de saber que as coisas piorariam, continuou fiel a Deus, inclusive sabendo que Deus continua governando sobre todas as coisas. E esses versos 26 a 28 deixam claro para a gente que o destino final do povo de Deus é reinar com Cristo. O destino final do povo de Deus é reinar com Cristo. Se você for se lembrar lá de pensar em Lucas 21, 28, se não me falha a memória, é a parte do sermão escatológico de Jesus, se Jesus fala que ele virá no céu, todos verão, e também que todos ouvirão, e que haverá um grande clamor nos mares, no sentido de que os mares estarão revoltos, de tal forma que os seres humanos estarão desesperados da própria vida. E aí ele diz o quê? Nesse momento em que vocês virem o Senhor, levantem os seus olhos e as vossas cabeças, pois é chegada a vossa transformação, exaltação, o cumprimento de todas as coisas. Então, quando a gente olha para textos como esse, que falam sobre o final de tudo, a gente tem que perceber e guardar na mente que apesar de tantos problemas, que apesar de tantas batalhas, a gente continua tendo Deus lutando por nós. O nosso Deus continua governando sobre todas as coisas. E Ele, no último dia, fará com que, apesar de todas as insolências e de todas as abominações praticadas na face da terra contra o seu povo, contra a criação, contra tudo e contra o próprio Criador, Ele julgará todas essas nações, a todas essas pessoas. E eu não consigo tirar da minha mente essa imagem que Daniel traz no texto, em que, enquanto há blasfêmias e provocações e palavras sendo dirigidas ao ancião de dias, a Deus, e os tronos são colocados naquele local, e mesmo assim aquela insolência não reduz, não diminui, Deus apenas soma os livros e julga. E quando Ele julga, tudo silencia.
não há mais voz de insolência, não há mais blasfêmias, não há mais revolta, porque ele tem poder para julgar de uma forma final. Queridos, a gente pode concluir tirando 3 lições. Primeira delas, Daniel 7 mostra a história a partir da ótica de Deus, a ótica divina, e mostra a história humana guiada por Deus e sendo regida pelo poder soberano dele, fazendo inclusive com que tudo convirja para a plenitude, para que chegue e se cumpra a vontade de Deus na história. A gente viu que houve a plenitude dos tempos lá no primeiro século, com a contribuição dos povos, judeus, gregos, romanos, contribuindo para a vinda de Cristo. A gente vai ter uma plenitude dos tempos também quando houver a segunda vinda de Cristo, porque a história está nas mãos de Deus. Uma segunda lição é que os impérios passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. A gente está investindo nossa vida onde, queridos? Será que nós estamos perdendo tempo brigando por governos e políticos deste mundo e nos esquecendo que o único que permanece para sempre é o Deus a quem servir? E que esse governo é sempre eterno, sempre eterno, e de que mesmo que haja poderes e governos deste mundo que blasfemem e lutem contra Deus, o poder dele não se altera. Ele continua sendo Senhor e governando sobre todas as coisas. Assim como para os judeus que estavam no exílio na Babilônia, eles precisavam compreender isso, a gente precisa compreender hoje também. Não é porque as coisas não estão tão bem que Deus saiu do poder. Deus continua governando. E por fim, queridos, o sofrimento presente dos santos não anula a certeza da vitória futura. O sofrimento presente dos santos não anula a certeza da vitória futura. Veja que em todos esses cenários dos últimos acontecimentos, das últimas coisas, um cenário escatológico, a gente vê que o povo de Deus padece e padece muito. Mas, ao final de tudo, todas as coisas se transformarão em nosso favor. Mesmo hoje, vivendo nessa nossa realidade, a gente vive já ainda não, né? Que é o reino de Deus já existindo, já vivemos no reino de Deus, mas ainda não completamente como será na eternidade. Mesmo neste momento, mesmo passando pelo que passamos, nós precisamos levantar a cabeça e os olhos e ver que Deus continua exercendo sua soberania, seu governo. Nada fugiu ao controle dele. Então, queridos, que nessa noite nós percebamos que, de fato, por mais difícil que seja viver momentos turbulentos da história, por mais difícil que seja olhar e ver poderes humanos governando diversas vidas, e aqui eu trouxe inclusive essa imagem de muçulmanos sendo visitados por Jesus, de recebendo o Evangelho, de procurando saber mais sobre essa fé, mesmo debaixo da cortina de ferro que é o próprio governo islâmico sobre eles. Nada neste mundo pode se opor entre Deus e os seus servos, os seus eleitos, aquele a quem Ele quer salvar. E nada pode se colocar entre Deus e o seu governo sobre a sua criação. Então que o nosso coração esteja feliz por saber que Deus está no seu trono, governando, que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e que de fato o nosso futuro é glorioso na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.